Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de aula de Bioquímica 2. E hoje a gente vai falar sobre metabolismo dos lipídios, né? A gente vai relembrar brevemente o que é um lipídio, como é que ele se caracteriza, qual é a sua função. E a gente vai ver que o metabolismo dos lipídios ele pode ocorrer basicamente por duas vias. Uma primeira, que vai ser quando a gente está bem alimentado, e outra que ocorre quando a gente está em jejum, quando a gente está muito tempo sem se alimentar, que normalmente vocês, jovenzinhos, costumam realizar, certo? Mas, como eu já disse em aulas anteriores, jejum não é muito interessante, principalmente se você faz academia, porque se você fizer um jejum muito prolongado, você vai estar consumindo a sua musculatura. Então, se o seu objetivo é hipertrofia, fazer com que a musculatura cresça, jejum intermitente não vai ser muito interessante para você. Mas vamos aprender isso a partir de agora. Então, vou compartilhar aqui os slides e a gente vai começar a ver isso, certo? Vou só desligar a câmera, porque quando corta a imagem minha do professor, o vídeo da aula fica menor, né, em tamanho, então fica mais fácil de postar para vocês. Então, bora lá para os slides. Então, vamos lá, pessoal. Acho que vocês já estão vendo o slide a partir de agora. E, como de costume, né, nossa aula de hoje, metabolismo dos lipídios. E agora sim, como de costume, eu gosto de começar a aula sempre fazendo alguns questionamentos para vocês. E como não poderia deixar de ser, já que a gente vai falar de lipídios, a primeira dúvida que vem é, no final de contas, o que vem a ser? Opa, não estou conseguindo mudar o slide. Peraí. Peraí que eu estou tentando mudar. Ah, consegui. Afinal de contas, o que vem a ser os lipídios, né? Então, se a gente for procurar na literatura, os lipídios eles vão se caracterizar por serem compostos com baixa solubilidade em água, mas em contrapartida, eles apresentam alta solubilidade em solventes orgânicos apolares. E além disso, vocês devem ter visto, né, lá em Bioquímica 1, que os lipídios eles se caracterizam pelo quê? Por apresentarem uma estrutura que é diversa, né? E além disso, eles também apresentam variadas funções. E dentre essas funções, a gente pode citar 5, as quais a gente vai ver no nosso próximo slide. Mas do ponto de vista da química, que é o que nos interessa, os lipídios eles vão se caracterizar como, basicamente, por apresentarem em sua composição química 3 elementos básicos. E quais são esses elementos? O carbono, o hidrogênio e o oxigênio, certo? Sabendo disso, aí agora sim, a gente vai ver quais são as funções desses lipídios. Basicamente, a gente pode listar 5 funções básicas que os lipídios desempenham ao nosso organismo. A primeira função, ela corresponde à função estrutural. E o que eu quero dizer com essa função estrutural? Que os lipídios, eles compõem as membranas celulares juntamente com as proteínas. Então, quando vocês viram lipídios lá na Bioquímica 1, né, eu até pequei, porque agora que eu me lembrei que eu não coloquei uma imagem, mas vocês devem ter estudado a membrana plasmática que compõe toda a célula. De qualquer forma, se vocês não tiverem visto, que eu creio que vocês viram lá no ensino médio, né? Quando a gente estuda citologia, né, que é o estudo da célula, a gente aprende que a célula é composta por 3 estruturas básicas. Uma primeira, que é a membrana plasmática, a segunda, que é o citoplasma, que está abaixo da membrana, e por fim, a gente tem o núcleo, né, que é rodeado pela citoplasma. Mas para a gente o que vai interessar é a membrana plasmática. E essa membrana plasmática ela é composta por uma série de lipídios chamados de fosfolipídios, os quais formam uma membrana dupla nessa membrana plasmática que compõe as células. Então, essa é a primeira função, estrutural. Forma as membranas celulares, que vai dar formato,
vai dar a morfologia a uma célula. Uma segunda função, além da estrutural, é o fato desses lipídios eles desenvolverem a função de isolante térmico. E o que eu quero dizer com essa função? Que esses lipídios eles auxiliam no processo de manutenção da temperatura. Eles tentam auxiliar nós, né, nós indivíduos, nós organismos, a mantermos a nossa temperatura corporal interna, assim mantendo um processo que a gente chama de homeostasia, processo de equilíbrio. E esse isolante térmico, esse processo de equilíbrio da temperatura corporal interna, ocorre graças à presença do tecido adiposo que a gente tem em nosso corpo, né? Eu vou dizer, a maioria das pessoas tem esse tecido adiposo de forma bem proeminente, né? Que é aquela barriguinha, aquele pochetezinho que normalmente a gente tem na região do abdômen, né? As pessoas que são mais musculosas, elas também apresentam a presença do tecido adiposo, mas só que ele é muito fino, então não é tão evidente assim para a gente, mas eles possuem sim, sem ion, certo? Então, além da função estrutural e de agir como isolante térmico, a gente tem uma terceira função que é o isolamento e proteção de órgãos. Um quarto, que é o fato dele agir de forma especializada, a exemplo dos hormônios e vitaminas, né? Então, tem a ação da insulina, tem a ação do glucagon, que age graças aos lipídios, e também tem o fato da reserva energética, né? Talvez vocês, né, eu creio que a maioria é jovem, já deva ter feito exame de sangue. E às vezes, quando a gente faz exame de sangue, a gente vai ver, né, como é que está o nível de colesterol que a gente possui. Então, tem o colesterol ruim, tem o colesterol bom, né, HDL e LDL. E às vezes, quando a gente vai fazer esse exame de sangue, a gente descobre que a gente está com nível de gordura elevada no fígado, né? Então, isso é um cuidado que a gente deve ter. E é importante, sim, para a gente fazer os nossos exames de check-up para ver, né, nível de glicose, nível de gordura no sangue, dentre os outros exames de rotina, né? Lipídio no corpo é importante? Com certeza. A gente vê aqui 5 funções importantes que eles desempenham em nosso organismo. Mas para tudo existe uma exceção, né? Ele é importante, mas não pode estar em níveis muito elevados. Sabendo disso, é interessante a gente... Eita, pega! Desculpa, a língua enrolou aqui. Sabendo disso, é importante a gente saber que a digestão dos lipídios, ela vai começar na boca. Muitas vezes a gente pensa, né? A gente aprende no colégio que a digestão dos lipídios vai ocorrer só no intestino, mas muito pelo contrário. A depender de qual lipídio que a gente está ingerindo, ele vai começar pela boca e vai continuar nos demais órgãos aos quais ele vai se encaminhar. Então, eu coloquei aqui um texto ao qual ele diz, né? A digestão dos lipídios começa na boca e continua no estômago através da ação das lipases, que é um tipo especial de enzimas. Enzimas essas destinadas ao quê? A agir sobre os lipídios que são ingeridos. E o que essas enzimas, que são as lipases, o que elas vão fazer? Elas vão promover a quebra das ligações dos ésteres de ácidos graxos, né, triglicerídeos, e vão promover a liberação dos ácidos graxos, né? Então, elas vão promover um processo de catálise, um processo de quebra. E essa digestão dos lipídios iniciando na boca, ela é mais evidente quando a gente se alimenta de sementes. Exemplo, quando a gente vai se alimentar de nozes, quando a gente vai se alimentar de castanhas, né? Então, quando a gente se alimenta dessas sementes, por elas apresentarem lipídios e pelo fato da boca, né, apresentar dentes, esse processo de mastigação, ele já vai promover o processo de quebra desses lipídios que estão ali presentes nessas sementes para a produção do quê? Dos ácidos graxos, que é uma versão
menor, uma versão mais simplificada desses lipídios. Seguindo em frente, né, uma vez que vai se iniciar, ao se consumir sementes, a digestão dos lipídios na boca, eles vão ser conduzidos para o estômago, eles vão ser conduzidos para o intestino, e ao chegarem no intestino, o que vai acontecer? O bolo alimentar, que vai incluir carboidratos, lipídios, proteínas, ele vai estimular a secreção do suco pancreático, que como o próprio nome já deixa claro, né, já dá a deixa para a gente, ele é produzido pelo pâncreas. E além desse suco pancreático, vai ser produzida a bile. A bile, ela é produzida pelo fígado e a bile ela vai ser importantíssima. E por que dessa importância? Porque ela vai promover um processo chamado de emulsificação. E o que é esse processo de emulsificação? Ele vai promover que a gordura, o lipídio que foi ingerido, ele possa ser quebrado, né? Ele sofre uma catálise e gere moléculas de gordura, moléculas de lipídio com menores dimensões. E uma vez que essas gotículas de lipídios com menores dimensões elas são produzidas, vai ocorrer o quê? A ação das enzimas do suco pancreático sobre as mesmas. Então, essas gotículas de lipídios menores vão dar origem aos ácidos graxos. Então, se não me engano, eu acho que é o próximo slide, deixa eu só ver. Isso. Aqui a gente tem um processo, uma ilustração simplificada que mostra esse processo de emulsificação. Então, o que a gente tem? A gente tem um indivíduo, ele se alimentou, tem aqui, né, essa gordura, esse lipídio que foi ingerido, chegou lá no intestino, chegou lá, e o que vai acontecer? Vai ocorrer o processo de produção da bile. E a bile é produzida por quem mesmo? Pelo fígado. Então, esse fígado ele vai liberar lá a bile, e essa bile vai promover esse processo de emulsificação, transformando essa gotícula inicial, que era gigantesca, em uma única, em várias gotículas menores. Aí vem a dúvida, né? Onde será que é mais fácil da bile atuar? Em moléculas de gordura de grandes dimensões ou em moléculas de gorduras de menores dimensões? Com certeza, de menores dimensões. É só a gente lembrar um conceito que a gente aprendeu lá em matemática, no ensino fundamental, e que a gente reaprende quando a gente estuda química logo no início do ensino médio, né? Que quanto maior a dimensão, maior a área de contato, né? Mais difícil a interação. Em contrapartida, quanto menor não, é ao contrário, quanto maior a área de contato, né? Quanto menor a dimensão, mais fácil a interação. Então, por meio da presença de gotículas menores, fica mais fácil de ocorrer a interação da bile junto ao lipídio que foi ingerido, tá? Então, bora seguir em frente. Sabendo disso, e que esse processo de emulsificação, eles vão dar origem aos chamados ácidos graxos, aí a gente tem que lembrar, né? Peralva, o que é mesmo os ácidos graxos? Então, bora lá. Os ácidos graxos, eles constituem o quê? Em uma molécula de lipídio, constituída por uma parte polar, né, que corresponde à cabeça, deixa eu colocar a imagem, uma parte polar que é a cabeça, que vai se caracterizar por ser hidrofílica. E o que quer dizer isso? Ela vai conseguir interagir com a molécula de água. E, além disso, de ter essa parte polar, que é hidrofílica, ela apresenta uma outra parte, que é apolar, que corresponde à cauda, que é essa aqui, que tem essas bolinhas brancas, e que vai se caracterizar por ser hidrofóbica. Uma vez que ela é hidrofóbica, o que vai acontecer? Ela não vai interagir com a água. Então, ela vai sempre estar voltada para o lado onde a água não está presente. Ok? Então, sabendo disso, vem uma pergunta que pode surgir. Beleza, já sabemos que é lipídios, já sabemos como ocorre o processo
de digestão, que é por meio de uma ação de enzimas chamadas lipases, que vão quebrar essa molécula de gordura, essa molécula de lipídio, vai transformar ela em moléculas mais simples, que são os ácidos graxos. E esses ácidos graxos, né, eles vão ser originados por meio da ação dessa enzima lipase e por meio do processo de emulsificação, que é promovida pela bile. E aí a gente chega numa dúvida. Beleza, por que que a gente, no final de contas, nós estocamos lipídios de forma tão fácil no nosso corpo? Quando a gente é jovem, a gente não percebe, né, que a gente consegue, como é que fala? Estocar gordura facilmente no corpo. Mas do mesmo modo que a gente estoca fácil, a gente também consegue perder facilmente gordura. Mas, à medida que a gente vai envelhecendo, esse processo já se modifica, né? É mais difícil a gente conseguir eliminar a gordura. E isso está relacionado ao metabolismo do nosso corpo, né? À medida que a gente vai envelhecendo, o nosso metabolismo ele tende a se reduzir. Então é mais difícil a gente conseguir eliminar essa gordura. Aí a gente fica pensando, porra, por que que a gente estoca gordura? Por que que é difícil eliminar ela quando a gente vai ficando mais velho? E isso é super fácil, é super simples. Basicamente, essa facilidade de estoque da gordura, dos lipídios, se deve ao fato de que eles conseguem produzir um quantitativo energético, que corresponde a adenosina trifosfato, né, molécula de energia, muito maior do que o processo de oxidação dos carboidratos. Então, o nosso corpo, né, ele tem uma espécie de memória. Então, ele sabe, principalmente para aquelas pessoas que realizam muito jejum intermitente, ficar muito tempo sem se alimentar, que na próxima vez que você for ingerir algum alimento, ele deve fazer o quê? Estocar todo aquele lipídio que você está se alimentando. E à medida que a idade vai chegando, fica mais difícil a gente conseguir perder esse lipídio, porque o nosso metabolismo ele tende a se reduzir. Mas esse processo de estoque, esse processo de armazenamento dos lipídios é um processo natural e é um processo importante para o nosso corpo, justamente porque é através da quebra do processo de catálise desses lipídios que a gente vai conseguir obter energia, principalmente quando a gente estiver em um estado de jejum. Então, sabendo disso, agora sim a gente vai entrar na parte do metabolismo dos lipídios. Então, eu vou parar essa primeira parte da aula e a gente volta já já com a segunda parte.